Neste programa, vamos tratar de uma das grandes mudanças da música no século XX, a tonalidade ou a quebra do sistema tonal. Se a gente pudesse definir uma palavra, eu acho que é o século da experimentação mesmo. Quer dizer, eu acho que certos setores de música, da música, você pode definir até um dado momento. Eu, particularmente, acho um pouco difícil. Acho que a gente ainda está muito imerso nesse século XX para tentar fazer novas categorizações de música. Agora, a experimentação, sem sombra de dúvidas. Música? Será que ainda é música? Quer dizer, uma pessoa com um tubo de PVC, um microfone enfiado dentro disso aqui, e você vai passando uma fita crepe em volta disso e puxando. Isso produz um som que ainda é música? É possível definir o que quer dizer música? Pesquisei em dicionários e encontrei um significado que me chamou a atenção. Música, arte e técnica de combinar sons de maneira agradável ao ouvido. Mas toda música é agradável para quem a escuta? Será que as novidades musicais, surgidas no século XX, sempre foram consideradas agradáveis? Silvio Ferraz, professor da Unicamp, explica. Bem, a primeira coisa, que é o que a gente mais fala, é a mudança do próprio sistema de referências que os compositores têm, que é a tonalidade, são as notas musicais com as quais eles trabalham. Na música do Ocidente, assim como todos os modelos ocidentais de um centro, com coisas que giram em volta desse centro, né, ela reproduz, de certa maneira, essa mesma ideia. Mas o que significa exatamente esta quebra do sistema tonal? Para entender, conversei com Lia Tomás, do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. O modo mais fácil da gente tentar explicar isso para uma pessoa que necessariamente não conhece música, tá? É você tentar fazer um paralelo com as artes visuais. Porque a gente pode fazer uma analogia entre a perspectiva e o sistema tonal. Então, vamos imaginar um quadro qualquer. Um quadro de Leonardo da Vinci, enfim. Quadro da Renascença. Tá? O que essa perspectiva trouxe, né, de novo para o mundo da visualidade? Uma organização do espaço matematizável. Tá? Então, um pintor qualquer, antes de pintar o que ele queria pintar, ele fazia um estudo matemático do espaço do quadro. E, portanto, quando ele dispunha as pessoas ali retratadas, tá, você tinha uma noção de 3 dimensões. Tá? E isso só era possível por quê? Né? Porque você trabalha na perspectiva com um centro imaginário, que seria um centro do qual deriva a organização do quadro como um todo. No caso da tonalidade, seria mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o que é uma tonalidade de uma música? Ele é um centro onde tudo que ocorre na música sempre acaba voltando para ele. Do mesmo jeito como eu tenho um ponto de fuga num quadro que trabalha com essa perspectiva direta, eu tenho uma tonalidade no campo da música, onde você tem coisas que passeiam, tá? Quer dizer, você tem tonalidades vizinhas, próximas, etc., mas ela sempre acaba voltando para uma tonalidade. O que vai acontecer, então, na passagem do século XIX para o século XX e que vai, enfim, Schoenberg ser das pessoas chaves dessa discussão? É que esse centro tonal, tá, ele na realidade vai começando a deixar de existir. O que o Schoenberg faz é justamente, no momento que ele deixa para lá essa história de um centro, tá, e começa a pensar numa organização dessas notas numa série, realmente não tem mais hierarquia nenhuma entre elas. Então, o centro, ele desaparece. Não tem centro algum. São outras relações que começam a se estabelecer.
Arnold Schoenberg era austríaco e viveu entre 1874 e 1951. Ao quebrar o sistema tonal da música, ele foi considerado um dos compositores mais importantes do século XX. O historiador norte-americano Karl Chorsky escreveu sobre esta modificação na música no livro Viena fin de siècle. O sistema tonal era uma organização musical onde os tons tinham um poder desigual para expressar, validar e tornar suportável a vida do homem numa cultura hierárquica racionalmente organizada. Apropriadamente, o objetivo da harmonia clássica, na teoria e na prática, era fazer com que todo o movimento, ao final, recaísse dentro da ordem. O termo musical é cadência. O século XIX via-se, de modo genérico, como um século do movimento, onde as forças do movimento desafiavam as forças da ordem. Era este também o caso na música. Por isso foi o século da expansão da dissonância, o meio do movimento tonal e erosão da tonalidade fixada, centro da ordem tonal. Na música e em outros setores, o tempo avançou sobre a eternidade, a dinâmica sobre a estática, a democracia sobre a hierarquia, o sentimento sobre a razão. Para alguém acostumado à ordem hierárquica da tonalidade, tal democracia é perturbadora. É a linguagem do fluxo, da dissolução, da liberdade ou da morte, dependendo do ponto de vista. O fato desta nova música, que foi chamada de atonal, começar de um ponto e não ter mais que retornar para este mesmo ponto, fazia com que ela ficasse interminável. Desta maneira, os compositores começaram a utilizar a literatura, em especial a poesia, como base para a organização do tempo da música. É o caso de Pierrot Lunaire, de Schoenberg. Entre os eruditos, Arnold Schoenberg, né, e o Pierrot Lunaire, que é uma peça muito importante, que é uma peça que tem esse uso da voz falado. Tá? Quer dizer, é um pequeno grupo de instrumentos de uma voz que fala, poemas de um poeta belga, meio surrealistas. Então, poemas falam sobre um bêbado, etc. A expansão do sistema tonal, que levou à sua dissolução entre alguns compositores de vanguarda, começou antes de Schoenberg, ainda no século XIX. Os estudiosos do tema costumam marcar esta modificação a partir da ópera Tristão e Isolda, que Richard Wagner compôs entre 1857 e 1859. Quem acaba propondo é o Richard Wagner no prelúdio Tristão e Isolda, da ópera Tristão e Isolda, onde a gente teria alguma coisa como isso se resolveria aqui, tá? Uma pausa. Quando o professor Silvio Ferraz fala "isso se resolve aqui", ele está querendo dizer que, dentro da sequência de acordes no sistema tonal, cria-se a expectativa de algumas sonoridades que estamos acostumados ou condicionados a ouvir, que os sons seguem um encadeamento, uma direção que necessita de uma resolução. Só que o Wagner não resolve. Essa é que é a brincadeira, então.
Você vê que não resolve nunca, né? Então a tendência seria voltar, mas ele não volta, é isso? Eu não estou conseguindo voltar nunca. E quando eu resolvo num lugar onde não era para resolver, né? Então, e a música continua sem resolver. Então, digamos que o nosso sistema foi se ampliando, o sistema de recurso expressivo foi se ampliando. Essa quebra no recurso expressivo, ela não veio sozinha, ela veio sempre dos músicos dialogando com outras culturas. Eu acho que isso é uma das coisas que a música do Ocidente tem de interessante, é que ela dialoga o tempo todo com outras culturas. Então, obviamente, no momento em que isso se intensifica, que é com a virada do século XIX para o século XX, com a industrialização e as colonizações do século XX, que são colonizações industriais e as grandes guerras, né? Aí realmente essa coisa cresce de uma maneira vertiginosa. Imagina a hora que isso daí vem de encontro com a tecnologia na década de 40, 50. Aí vira outra coisa. Aí o meu piano não é só isso aqui, né? Meu piano pode ser isso aqui. Meu piano passa a ser um outro instrumento. Que instrumento é esse aqui? Esse instrumento não é mais o que eu estou tocando aqui. Ele não tem mais como referência uma nota musical. Não me interessa muito bem que nota é essa. Eu sei que isso são dois sons diferentes. Então eu posso ter um outro conceito. Eu tenho samples, amostras sonoras. São diversas amostras. Eu posso encadear essas amostras com a velocidade que eu quiser, ou para alguém tocar, ou encadear essas amostras para gravá-las e pegar uma fita e juntar um pedacinho do lado do outro dentro de uma estrutura rítmica. A experimentação, sem sombra de dúvidas, tá? Em todos os sentidos, inclusive de experimentação e mudança de um conceito de música mesmo, né? Quer dizer, a música não é mais tida como algo que só tem que ser feita, realizada com aquilo que se determinou que sejam sons musicais, que seriam sons dos instrumentos musicais, né? Muito pelo contrário, o que você tem hoje é uma gama de sons, ou seja, qualquer coisa que possa gerar um som, seja ele bater na mesa, um espirro, um assobio, barulho do mar, um som de violino, ele pode ser transformado em material bruto, enfim, ele pode ser pego como material bruto para ser transformado em material sonoro.